Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 20 de fevereiro, nós queremos rezar pelo Papa e por todos os que trabalham na Cúria Romana, que estão nesses dias, desde domingo passado, estão em retiro. Fazem o seu retiro anual no início da Quaresma. Então rezemos pelo Papa, que está em retiro, em oração mais profunda e constante, com todo o seu pessoal que trabalha mais próximo dele. Nós, daqui a menos de um mês, vamos comemorar, dia 13 de março, 12 anos do pontificado do Papa Francisco. Ele vai entrar no 12º ano de seu pontificado. Um pontificado marcado desde o início pelo pedido de uma conversão pastoral, como lemos no belíssimo documento Evangelii Gaudium, aquela exortação apostólica que traça o curso do magistério do atual bispo de Roma, o nosso Papa Francisco. Com muita lucidez, Francisco ressalta que não estamos vivendo em uma época de mudanças, mas em uma mudança de época. A conversão pastoral de que fala o Papa não é uma operação de maquiagem, um simples ajuste de horários, alguns pequenos ajustes nas estruturas. É algo muito mais profundo, que coloca em questão a responsabilidade de todos. Em primeiro lugar, dos ministros ordenados. O significado etimológico da palavra conversão é mover-se de um lugar para outro, é voltar-se para alguém ou algo, é mudar de direção. Isso que é conversão. A conversão pastoral de que Francisco fala é o convite para uma mudança radical de olhar e de mentalidade. Não no sentido de se adequar, de alguma forma, com o pensamento mundano, diluindo a proclamação cristã, mas exatamente o contrário. É um convite para revitalizar a proclamação do Evangelho, concentrando-se no essencial, no querigma, ou seja, no anúncio, sabendo que estamos lidando cada vez mais com interlocutores que não o conhecem mais, sabendo que devemos sair, correr riscos, ir ao encontro, encontrar sem preconceitos, ouvir antes de julgar e não esperar que as pessoas venham nos procurar. A imagem da igreja como um hospital de campanha, que Francisco tem falado tanto, é um exemplo muito eficaz. A raiz da conversão pastoral é profundamente evangélica. Jesus nos convidou a não julgar para não sermos julgados, a não nos concentrarmos no cisco no olho daqueles que estão à nossa frente, esquecendo a trave presa no nosso próprio olho. Jesus subverteu as lógicas religiosas e as normas de sua época, indo primeiro aos intocáveis e aos pecadores públicos. O objetivo da conversão pastoral, que fala o Papa Francisco, é um só, e é ele que dá razão à existência da Igreja, ou seja, o objetivo da conversão pastoral. E qual é? A missão, ou seja, o testemunho do amor infinito de um Deus misericordioso que abraça antes de julgar e que vem ao nosso encontro para nos elevar, se assim o permitimos, mesmo que tenhamos apenas o desejo de fazê-lo. A outra palavra decisiva ligada à mudança de época, à conversão pastoral e à opção missionária, é o discernimento, uma palavra central também na declaração do dicastério doutrinal sobre as bênçãos. No documento, que reafirma que a doutrina sobre o matrimônio não muda e que a Igreja só considera lícitas as relações sexuais entre um homem e uma mulher unidos em matrimônio, afirma-se claramente não só que se deve evitar qualquer ritualização
qualquer criação de liturgias ou paraliturgias para as bênçãos de casais irregulares, mas também que não se deve esperar posteriores instruções sobre o assunto, justamente porque isso é deixado para o discernimento dos ministros ordenados. É uma cruz e uma responsabilidade que recai sobre os ombros dos sacerdotes, dos bispos, que são chamados a assumir sobre si o peso dos dramas das pessoas, chamados a ouvir suas histórias, chamados a acompanhá-las passo a passo em direção a uma compreensão plena do plano de Deus para suas vidas. Essa é uma atividade eminentemente missionária. Imaginar descarregar o ônus do discernimento em um manual ou em uma bênção pré-determinada é cair na casuística, ou seja, cada caso é um caso. É claro que seria mais fácil ter um manual em que tudo estivesse claro, definido, estruturado e analisado em detalhes, mas não pode haver um manual que contemple a variedade de dramas, histórias pessoais e situações. Os padres sabem muito bem o que eu estou falando, porque os padres trabalham, lidam, escutam dramas humanos. O Papa Francisco disse em suas saudações de Natal à Cúria Romana: para todos nós é importante o discernimento, essa arte da vida espiritual que nos tira da pretensão de já saber tudo, do risco de pensar que basta aplicar as regras, da tentação de proceder simplesmente repetindo padrões, sem considerar que o mistério de Deus sempre nos supera e que a vida das pessoas e a realidade que nos rodeia são e sempre permanecem superiores às ideias e teorias. Por quê? Porque é preciso coragem para amar. É por isso que o Papa Bento renunciou, porque disse: eu não consigo dialogar com esses tempos de hoje, as mudanças são muitas. E Deus nos deu Francisco. E a fé cristã, continuou Francisco aos membros da Cúria, não quer confirmar nossas seguranças, fazer com que nos acomodemos em certezas religiosas fáceis, dar-nos respostas rápidas para os problemas complexos da vida. Há pessoas, há católicos, que parece que andam com um manual no bolso. Fez tal coisa, merece isso. Andou assim, precisa pegar tal documento e dizer uma palavra. O Deus de Jesus Cristo nos coloca em viagem, nos tira das nossas zonas de segurança, questiona nossas aquisições e dessa forma nos liberta e nos transforma. Certamente, a declaração sobre as bênçãos que Francisco propôs no final do ano questiona, sacode, força a sair das zonas de segurança. O objetivo é encontrar as pessoas onde elas vivem e como elas vivem, não como gostaríamos que elas vivessem, para não apagar a lamparina tremeluzente diante de um pedido de bênção, ou seja, um pedido de ajuda a Deus. Então veja, daqui a poucos dias o Papa completará 12 anos como ministro, primeiro da nossa igreja. Que Deus lhe dê saúde, lhe dê forças para continuar nesse caminho. Que esse retiro, ele saia dele ainda muito mais fortalecido. Rezemos pelo Papa e pelo retiro que ele está fazendo junto com seus auxiliares. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.